gostaria de falar com a Zena, vamos defender as mulheres, né, Zena? Vamos começar por aí, porque nós estamos acompanhando aí uma revisão para pior das projeções de crescimento deste ano. Eu acho que até essa crise provocada pela mobilização dos caminhoneiros deixou evidente graves problemas que nós temos no país, desde a infraestrutura, logística, até os problemas relacionados à tributação, à pouca margem de governo, de trabalho do governo por causa do desequilíbrio fiscal, então tem a questão tributária. Então, acho que a gente pode avaliar várias coisas em relação a esse cenário, mas eu queria a sua avaliação nisso e como é que a gente pode pensar um Brasil que tenha condições de crescer de verdade, no longo prazo. Bom dia, eu agradeço o convite. Não há dúvida que o alicerce do crescimento é a estabilidade macroeconômica, portanto, o equilíbrio fiscal. Esse é alicerce, não é isso que vai fazer o Brasil crescer num ritmo acelerado e diminuir a distância em relação ao resto do mundo, mas sem isso não tem como, né, levantar a parede do crescimento. Então, essa agenda de ajuste fiscal, ela é pedra fundamental. Isso não tem dúvida em relação a isso, vai ter que ser a primeira medida do próximo presidente. Porque se o fiscal fica bagunçado, a gente vai para um quadro parecido com o que foi ali no início de 2016, que você não sabe para onde vai a dívida pública, portanto, para onde vai a cotação do dólar, para a inflação, a Selic. Esses parâmetros, eles são essenciais. A segunda questão é destravar a produtividade. Né? E você colocou bem, isso tudo que está acontecendo hoje com o Brasil é a forma da gente ter, né, sentir na pele as restrições do país. Quando a gente fala em produtividade, são 3 pilares principais. O primeiro, o ambiente de negócios, que tem muito a ver com a questão tributária, né? Acho que já foi colocado muito bem pelo Afif. Então, ambiente de negócio é essencial, a vida do empresário é um inferno, e o fato de ter, né, um custo Brasil tão elevado, isso também acaba impactando a gestão das empresas. Então, nós apanhamos muito na gestão das empresas, porque o empresário cuida mais do custo Brasil do que do seu próprio negócio. A segunda questão é a abertura da economia. Né? O Brasil é a economia mais fechada do mundo, eu não me refiro ao peso das exportações, das importações no PIB, que é naturalmente baixo num país com as dimensões do Brasil, com um mercado interno tão forte, e na América Latina tem uma questão de localização, o Brasil é muito isolado, e nem temos a costa do Pacífico, é do Atlântico, para piorar, mas o fato é que a abertura é essencial, quer dizer, o que faz as pessoas investirem, saírem da sua zona de conforto é a competição. Né? Eu adoraria que a XP fosse monopolista, mas certamente isso não faria bem a ninguém. Então, e essa questão da abertura não pode ser, né, aquela ideia de primeiro arruma o custo Brasil para depois abrir a economia. Se a gente for fazer assim, não vai dar certo. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, até porque a própria abertura ajuda a moldar a agenda econômica do país. E, finalmente, a questão do capital humano, eu diria que é o terceiro pilar. Né? Então, você precisa avançar também nisso, quer dizer, se você só abre a economia, acho que o Collor teve uma contribuição, iniciou o processo de abertura, mas é importante que os outros pilares caminhem juntos. E o capital humano, a gente precisa correr, um ponto que tem sido levantado muito pelo Ricardo Paes de Barros, é que a gente está agora no número máximo de jovens na nossa sociedade, começa a decair esse número a partir de 2022, 2023, coincide com o fim do bônus demográfico, e os nossos jovens estão absolutamente despreparados. Então, tem que avançar nessas 3 agendas, aqui falando rapidamente.